Fala aí, galera, estamos de volta. Como prometido, vamos falar do novo acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, o USMCA. Gostaram aí da pronúncia? Que veio, na verdade, para atualizar o NAFTA. Não dá para dizer que é uma substituição ao NAFTA, é muito mais um F5 aí do que qualquer outra coisa. E um F5 favorável aos Estados Unidos. Tá? Mais uma vez. Vamos falar um pouquinho dos números aqui. É um bloco, foi criado em 1994 sob o nome de Tratado de Livre Comércio da América do Norte. É isso que significa aqui o avanço, o acrônimo NAFTA, que movimenta 27% do PIB mundial, tá? Ou seja, quase 30%. Isso é muito assustador. É claro que muito puxado pelos Estados Unidos, mas é muito assustador você pensar que um único bloco regional responde por quase 30% do PIB mundial. Bom, o fluxo comercial em 2019 foi de 1,2 trilhões de dólares, ou seja, a gente está falando de um bloco bastante pujante e que foi atualizado, como eu disse, para poder favorecer ainda mais a economia estadunidense e tentar fortalecer o mercado consumidor de uma maneira geral. Tá? Então, eu separei aqui algumas dessas mudanças para mostrar para vocês, tá? Ligado ao setor automobilístico. Então, olha só. Ficou estabelecido, depois da reforma, que 70% do aço e do alumínio de um veículo deve ser dos Estados Unidos. Ora, isso claramente aí, né, é exatamente para fortalecer a indústria mineradora dos Estados Unidos, né? Então, de cada 100% do aço do alumínio que vai num veículo, 70% tem que ser nos Estados Unidos. A mão de obra é mexicana, a fábrica fica no México, tudo bem. Agora, 70% do aço usado tem que vir dos Estados Unidos. Assim como 75% de toda a produção deve ter insumos norte-americanos. Ou seja, eles estão forçando as indústrias automobilísticas que estão instaladas no México, principalmente as estadunidenses, a comprar peças, a comprar os insumos que são produzidos nos Estados Unidos. Então, assim, para essas fábricas instaladas no México, sobra apenas a montagem mesmo. Né? Então, a ideia aqui é tentar fortalecer a indústria mineradora e fortalecer a indústria de insumos como peças para automóveis. Tá? Aqui embaixo, essa última a mudança que eu separei para vocês, tá? De 40% a 45%, tá? Devem ser fabricados por operários que ganhem pelo menos 16 dólares a hora. Isso aqui é, na verdade, né, uma tentativa de fortalecer o mercado consumidor. Com isso, obviamente, um bloco mais forte, com mercados com consumidores com maior poder aquisitivo, né? Inclusive a economia norte-americana também, obviamente, iria se favorecer, né? Porque os trabalhadores mexicanos iriam comprar mais, né? É evidente, iam comprar. E aí, olha como é que vira um círculo virtuoso. Os trabalhadores mexicanos ganhando mais, iriam comprar mais de empresas que estão produzindo com aço estadunidense e com insumos estadunidenses. Perceberam? Então é claro que é uma jogada aí uma jogada estratégica mesmo, tá? Para poder fazer com que o mercado consumidor mexicano fique mais poderoso, para que as indústrias instaladas lá possam vender mais. Tudo bem? Bom, queria mostrar para vocês agora, aí na sequência nossa, é, a crise, né, estadunidense que estourou de 2007 para 2008 e que foi considerada a maior crise do capitalismo logo depois da crise de 29, né? A crise de 29 é até hoje considerada a maior crise, mas a crise de 2008 também foi bem significativa. Então, eu queria mostrar para vocês, tá, como é que isso aconteceu. Foi a chamada crise das hipotecas, né, que eles também chamam lá de subprime, em 2008. Então, vamos lá, vamos tentar entender, né, o que foi a crise. Primeiro, o mercado imobiliário estadunidense ele vai conceder crédito a pessoas que não tinham fontes de receita muito seguras.
tá? Ou seja, isso tem um nome, isso chama especulação, tá? Vocês já devem ter assistido, muitos de vocês, um filme hollywoodiano com Leonardo DiCaprio chamado O Lobo de Wall Street, tá? Nesse filme, qual é o trabalho do personagem vivido pelo Leonardo DiCaprio? Vender ações no mercado, né, da Bolsa de Valores, para pessoas que querem investir. E quando ele vai fazer essa venda, qual é o grande trabalho dele? É tentar florear aquilo, valorizar aquilo o máximo que ele pode. Tá? Bom, isso vai acontecer nos Estados Unidos historicamente, né, porque eles têm uma tradição de investimentos, né, em bolsa muito grande. Em momentos de grande euforia, em momentos de grande euforia econômica, tá, o sujeito acaba vendendo mesmo títulos para pessoas que não têm muita segurança econômica, não tem muita segurança financeira, e você não tem certeza se esse cara. Certeza, na verdade, você nunca tem, né? Você não tem muita segurança se esse cara vai te pagar, né? Então, a galera que vai passar a comprar títulos, né? Vai passar a ter crédito, né? Para comprar títulos, muitos deles vão ter uma renda incompatível com as prestações, né? As prestações vão ser muito altas em relação ao salário que o camarada consegue comprovar. Eles vão ter pessoas com um passado recente de inadimplência, ou seja, de não conseguir pagar o crédito. Falta de documentação adequada, como, por exemplo, comprovar que o camarada tem um trabalho formal, trabalho fixo. E pessoas sem patrimônio, ou seja, o cara não tem nenhum tipo de patrimônio para poder garantir ali, dar uma garantia ao banco caso ele não possa efetivamente pagar. E por último, trabalhadores sem renda fixa, né? São os trabalhadores informais, de uma maneira geral, que dependem muito da sazonalidade do mercado. Então, muitas pessoas com esse perfil acabaram tendo acesso a crédito. Tá? E aí, na medida em que mais e mais pessoas com esse perfil não conseguiam pagar as hipotecas, tá? As prestações das casas, né? O cara ia lá, tá? Comprava uma casa que ele não podia pagar, não conseguia, né, pagar a hipoteca, devolvia essa casa aos bancos e o mercado vai entrar em colapso porque vai chegar um momento em que os imóveis vão ter muito pouca liquidez. O que que isso significa? Você não vai conseguir vender, né, cara? Você vai botar à venda, mas ninguém vai comprar. Exatamente porque você vai ter muitos imóveis aí, ou você vai ter que vender por um preço extremamente baixo. Tá? Então isso vai gerar, e esse vai ser o grande gerador da crise, tá? Beleza? Aqui é mais um infográfico, né? Mostrando como é que a crise acabou se desenvolvendo, tá? Os bancos acabaram perdendo muito dinheiro, tanto que isso levou à falência é, um dos maiores bancos de crédito dos Estados Unidos, que é o Lehman Brothers, era, né? Enfim, isso, e é claro que isso vai contaminar todo o resto da economia, porque hoje, como a economia está toda interligada, uma crise que acontece em um setor específico, ele acaba contaminando todos os outros. Vou mostrar para vocês os números da crise aqui. Ó, houve quase 9 milhões de empregos perdidos, ao longo da crise, demissões e tudo isso. Falência de bancos, né, como o Bear Stearns e o Lehman Brothers, que eu citei. O Estado teve que arcar com 700 bilhões de dólares em ajuda para os bancos. A renda média das famílias caiu um quarto, né, 25%, e o desemprego chegou a 10,1%. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a gente nem usa mais a palavra desemprego, né? A gente usa a palavra desocupação. A desocupação hoje no Brasil está girando em torno de 12%. Tá? Então, assim, foi uma crise muito séria, foi uma crise em termos de volume, por exemplo, muito maior do que a crise de 29, até por conta, praticamente 100 anos depois, né? Então, os valores envolvidos
na economia financeira atual são valores muito mais altos, tá certo? Mas, só para a gente recapitular o mecanismo da crise, né? Então, imagine, pessoas que recebem crédito para comprar casas sem as condições seguras para efetuar efetivamente esse pagamento. A economia, né, não consegue ser estável o suficiente para sustentar essa situação por muito tempo. As pessoas que começam a perder a renda passam a não pagar as hipotecas. Tá? Isso, isso faz com que as casas tenham que ser devolvidas, né, para os bancos, né, que financiaram efetivamente a compra da casa. Só que nessa brincadeira você tem os fundos imobiliários, né, que são as pessoas que investem em fundos imobiliários e começaram a perder dinheiro porque os imóveis passaram a perder muito valor. E aí vocês vão perguntar, mas como assim os imóveis passaram a perder muito valor? Porque vira a lei da oferta e da procura, né? Imagina, quando muita gente coloca, né, o mesmo produto à venda ao mesmo tempo, a tendência é que o preço caia. Tá? Então o preço dos imóveis despencou. Tá? Era muita gente vendendo e quase ninguém, praticamente ninguém, conseguindo comprar. Tá? Isso levou é esse basicamente o mecanismo da crise, é isso que levou à quebradeira dos bancos e o mercado financeiro. Tá certo? E todas as outras consequências ali do desemprego, tá? A insegurança no mercado financeiro, né? E o que levou, inclusive, as pessoas a compararem essa crise com a crise de 1929. Tudo bem? A gente volta no próximo já para começar a falar da Bacia do Pacífico.